Pessoal, bom dia primeiro para todo mundo. Preciso começar aqui agradecendo pela oportunidade de estar aqui. É até uma coisa meio clichê de falar, mas acho que qualquer um que subir aqui pela primeira vez precisa dizer isso, o quanto é um privilégio poder estar aqui transmitindo ensinamentos da Palavra de Deus. E com isso também vem uma grande responsabilidade de passar esses ensinamentos que eu entendo da Palavra e passar para todos vocês aqui. E queria agradecer também o Pedrão, ele mencionou já a questão do grupo dos homiléticos, que a gente inclusive tem uma pregação agora, e como ele disse também, eu já preguei exatamente esse texto. E quando eu preguei exatamente esse texto aqui no grupo, o pessoal achou até que boa a pregação, mas pode ser que eles tenham mentido na avaliação. Então, obrigado. Não sei, vamos ver como é que vai sair. Mas pelo menos a maior crítica da avaliação está resolvida, que é eu não sei segurar o microfone, então... Agora eu estou grampeado, então essa parte está resolvida. Mas eu espero de verdade que a minha pregação aqui seja melhor do que foi ali para o grupo, e melhor no sentido realmente de eu conseguir expor o texto bíblico da melhor maneira para vocês. E eu queria começar então olhando para esse título, que é o título que eu dei para o sermão, que é O que separa os homens dos meninos? É uma pergunta. E é uma frase que provavelmente você já ouviu em vários contextos. Obrigado. Esse título, eu usei ele justamente para chamar um pouco de atenção, trazer um pouco de identificação com algo que vocês já tenham ouvido na vida de vocês, mas ele não serve só para chamar atenção, ele aponta e ele comunica um tema que eu acredito que é o tema principal desse texto que a gente vai olhar, que é o texto de Efésios, capítulo 4, dos versículos 14 a 16. E esse tema que está contido nesse texto e que essa frase comunica é o tema da maturidade. E não a maturidade talvez que a gente entenda como ser humano na sociedade, provavelmente um pouco disso, mas principalmente a gente olhar o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema da maturidade. Então quero trazer uma perspectiva bíblica sobre isso a partir desse texto. E por que a maturidade é importante para a igreja, se é que ela é importante para a igreja? Será que ela é? A gente vai descobrir isso no texto de hoje. E diante desse tema da maturidade, eu tenho aqui um grande desafio diante de mim. Porque se a gente parar para pensar em maturidade, automaticamente a gente relaciona esse tema com a questão da idade de uma pessoa. Ou seja, a gente espera, e a nossa sociedade, eu acho que toda a humanidade, desde sempre na história, espera que uma pessoa, conforme ela fique mais velha, ela amadureça em todas as áreas da vida. Seja a área financeira, seja na área dos relacionamentos, seja na área espiritual, espera-se mais maturidade conforme a pessoa vai envelhecendo. E o problema é esse, que o Pedro já me zoou, mas eu me acho jovem. Então, eu tenho esse grande desafio de estar falando sobre um tema sendo jovem, sendo uma pessoa que provavelmente não tem maturidade, ou possivelmente você olha para mim e não vê como um símbolo de maturidade. O pior de tudo é que eu poderia falar aqui para vocês que, apesar da minha idade, eu até que sou maduro para a minha idade. Mas assim, minha esposa está ali e não vai me deixar mentir, eu não sou maduro. Não sou maduro em nada da minha vida, nem na perspectiva bíblica e nem no que a sociedade espera sobre maturidade. Eu ainda tenho aprendido e ganhado experiência ao longo dos anos, né? Então, é diante desse desafio que eu estou aqui para falar sobre esse tema da maturidade, que é um tema que eu não tenho propriedade. Mas então, como que eu vou estar enfrentando esse desafio? Eu queria só fazer esse adendo antes da gente começar e entrar na mensagem, que é: eu estou aqui para fazer uma pregação que é uma exposição bíblica, e a essência da exposição bíblica é a palavra de Deus. O que eu vou falar aqui, eu estou tirando da palavra de Deus e é com essa autoridade que eu vou estar falando. Então, aqui eu vou estar aprendendo, enquanto vocês aprendem também. E é muito legal que Deus, ele poderia ter colocado esse conhecimento e todos os conhecimentos direto nas nossas cabeças, mas ele prefere se adequar à nossa linguagem, revelar dentro da palavra dele e usar pessoas como ele está me usando agora para usar a voz para explicar aquilo que está escrito na verdade, que é a Bíblia. Então, como que eu quero que funcione aqui o meu sermão? Eu vou estar falando, vou estar explicando ponto a ponto, e você vai estar ou com o texto aberto ou vai estar o texto aqui no slide.
E você vai olhar para o texto bíblico e ver se o que eu estou falando tem sentido com o texto bíblico, se ele clareia o texto bíblico ou não. E naquilo que não clarear o texto bíblico, você pode jogar fora esse conhecimento. Mas naquilo que clarear, entenda que não sou eu falando, mas é o próprio Deus falando através de mim e através da palavra dele. Então quero que vocês tenham essa perspectiva antes de eu começar. E tendo dado essa introdução, eu queria passar direto para o texto. Passa aí para mim, Arthur, que não está passando não. Obrigado. Aí agora voltou. O meu foco vai estar nos versículos do 14 ao 16, mas eu queria ler o contexto geral, que é a partir do 11, tá? Então, vou estar lendo Efésios 4, capítulo 4, versículo 11 a 16. Hoje não se ouve mais páginas virando, né? Ficou um silêncio. Vou ler aqui o texto então, quem quiser pode acompanhar no slide também. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora o 14, que vai ser o nosso foco. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Tendo lido esse texto, eu queria trazer um pouco do contexto, do conteúdo de Efésios, não muito a parte histórica, mas mais a parte do conteúdo mesmo. E eu vou ir meio que de fora para dentro. Então a gente vai olhar para o livro inteiro, depois a gente vai olhar para o capítulo, e aí a gente vai chegar no versículo, até chegar nesse tema da maturidade que eu cheguei, nesses versículos que eu vou estar expondo. E o conteúdo de Efésios, eu trouxe algumas anotações de um livro do John Stott, que escreve muito bem sobre Efésios, e ele divide o livro numa divisão que é muito comum a gente ver, que do capítulo 1 ao 3, Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele define doutrina. Então, ele cria ali uma doutrina principalmente centrada no Evangelho, do capítulo 1 ao 3. E a partir do capítulo 4, que é esse que a gente está para frente, ele começa a ser prático. Então, ele pega essa doutrina que ele explorou nos capítulos de 1 a 3 e ele começa a aplicar na vida do cristão, na vida da igreja. E esse termo doutrina, eu vou falar bastante ele aqui no sermão, e é importante que fique claro o que é esse termo da doutrina. No caso de Efésios, a doutrina que ele explora é quem é Deus e qual que é o plano de Deus, e como esse plano de Deus se concretiza na pessoa de Jesus Cristo e depois na junção da igreja a Jesus Cristo. Então, essa doutrina, eu quero que você tenha em mente, quando eu falo a palavra doutrina, é basicamente essas bases bíblicas que baseiam tudo aquilo que a gente acredita. E uma forma que o John Stott usa para resumir o livro de Efésios é as boas novas do Evangelho e as suas implicações na vida da igreja. No caso, as boas novas do Evangelho como sendo a parte doutrinária e as implicações dessa doutrina na vida prática da igreja. Falando agora um pouco sobre o capítulo 4, não sei quantos lembram, mas o Cassiano pregou exatamente o texto que eu comecei a ler, que é a partir do versículo 11. Então, ele pregou esse texto algumas semanas atrás, e se a gente lembrar sobre aquilo que ele pregou, ele falou sobre algo que é a obra perfeita. Ele lidou com o plano de Deus como sendo uma obra perfeita. E agora essa obra perfeita, o capítulo 4 chama a igreja para participar dessa obra perfeita. Então todos nós, os santos, crentes, somos agora participantes
junto a Jesus, ativamente do plano de Deus na história. E agora, olhando mais direto para o versículo, eu vou seguir mais ou menos a lógica do versículo aqui. Versículo 11 diz: Ele designou alguns para apóstolos, no caso Jesus designou dentro desse plano, na hora de incluir a igreja dentro do plano de Deus, ele designou algumas funções. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí o nosso pensamento comum é pensar que são essas pessoas que trabalham no ministério. Mas aí o versículo não diz isso. Porque essas funções, elas têm uma finalidade. Qual que é a finalidade? Está no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, quem trabalha no ministério? Todos, os santos, preparados por essas funções específicas que foram designadas. Beleza, temos uma obra perfeita, que a gente pode lembrar da pregação do Cassiano, e temos os trabalhadores que somos nós. O que estamos construindo? Qual que é o edifício e como é esse edifício? E aí a gente chega na questão da maturidade, que está ali no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, esse é um objetivo, e outro objetivo, que cheguemos à maturidade. Então, a igreja, o plano da igreja é que a igreja seja uma igreja madura. A Escritura revela isso pra gente. E logo em seguida, vai falar sobre qual que é o nível dessa maturidade. Ou seja, como eu estou crescendo em maturidade, como que eu sei que está bom? Como que eu sei que está suficiente para eu estar nesse plano da igreja e ser parte do corpo? A medida é a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, não é nessa vida que a gente vai conseguir atingir essa maturidade que se equivale à maturidade de Cristo. Nós estaremos sempre evoluindo e é por isso que todos nós podemos olhar para o texto de hoje e aplicar nas nossas vidas. O que vai ser a sequência, que é os versículos que eu vou trazer, é justamente a explicação de como nós conseguimos, através de 3 atitudes que eu separei, atingir essa maturidade que é colocada por Jesus para a igreja. É interessante também você perceber que quando ele está falando da maturidade antes, ele fala num contexto coletivo. Então ele está falando que a igreja é madura como um todo. Mas na hora de falar das atitudes, as atitudes são individuais. Então cada um desses versículos aqui vai falar sobre atitudes individuais que cada um de nós crentes podemos ter. E aí eu queria finalmente chegar na mensagem central, que é justamente isso que eu expliquei aqui agora. A igreja de Cristo é madura igual a ele, no mesmo nível dele. Agora foi. E a partir dessa mensagem central, como que nós podemos então crescer em maturidade? E para entrar nesse primeiro ponto, queria começar a ilustrar com uma história que não é uma história inventada e não é uma história de outra pessoa, é na verdade a minha história e a minha história com essa igreja, que no caso entendam que é com a igreja de Cristo também. Quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, na minha adolescência, estava começando a amadurecer como pessoa, a ganhar forma, né, nos meus pensamentos, nas coisas que eu acreditava. Eu lembro de poucas coisas assim, vividamente, mas o que eu vou falar aqui é uma memória que eu tenho bem clara. Eu me sentia muito confuso por ter crescido na igreja e não entender de verdade naquilo que eu acreditava. Eu cresci numa igreja, eu com os meus pais numa igreja que até usava a Bíblia, mas não acredito que fosse extremamente bíblica. Muitas vezes ali eram expostas verdades distorcidas ou mal interpretadas, e isso acabava me deixando muito confuso ali como adolescente, nessa cabeça de adolescente. E eu lembro muito bem bem nessa época da minha adolescência, dos meus 13, 14 anos, eu realmente ter me percebido como pecador, ter percebido que era impossível eu conseguir ser perfeito e fazer coisas perfeitamente sem ofender a Deus. E eu lembro de um dia ter brigado na escola,
no futebol. O futebol sempre desperta o pior das pessoas, né? A gente sabe disso, todo ano a gente tem uma prova disso. Mas eu tinha acontecido isso, eu tinha brigado num jogo de futebol lá por algum motivo que eu não lembro, e eu lembro de estar me sentindo mal por isso. E eu tinha uma mania quando eu era adolescente, que acho que até hoje eu penso muito no banho. Então eu entro no banho e eu fico pensando. E eu lembro exatamente desse dia que rolou a briga, eu estar no banho e lembrar de algo que tinha sido falado em alguma pregação, não sei se era na pregação do domingo daquela semana ou de outra, de que o nome do pecador ele é riscado do livro da vida. Essa era a verdade que ecoava na minha cabeça. E eu pensava que com aquilo talvez eu tivesse perdido a minha salvação, e isso me deixava abatido, por alguns dias me deixou abatido, mas eu flutuava muito, então às vezes eu pensava e ficava triste, às vezes eu decidi ignorar e, bom, já que não tenho mais a salvação, vamos viver o que tem nessa vida mesmo e vamos seguir. E eu lembro de flutuar entre esses pensamentos. E essa história, ela não termina aqui, eu vou continuar no próximo ponto, mas o que eu queria falar desse ponto é parar exatamente nessa parte da história em que eu tinha uma mente totalmente instável. E quando o texto fala, não sejamos mais como crianças, a gente pensa assim, a Bíblia, ela traz a imagem da criança de formas positivas e negativas. O que ele quer focar aqui? E aí o texto mesmo está dizendo ali, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá. Essa minha história de instabilidade, de eu não saber exatamente no que eu acredito e aí eu não consigo agir dessa forma, essa instabilidade reflete uma imaturidade que é própria de uma criança. Se você parar para observar o comportamento de uma criança, acho muito curioso assim, o quanto é difícil prender a atenção de uma criança, né? Só a Valentina que consegue magicamente prender a atenção de uma criança, mas eu não consigo, cara. Passa 3 minutos de você falando qualquer coisa para uma criança, ela não continua prestando atenção, ela arruma, a primeira coisa que chama atenção, ela arruma e ela vai. E essa flutuação entre vários assuntos é a ideia aqui de Paulo. Quer ver uma coisa engraçada? Tem uma coisa muito importante para o brasileiro, que até uma criança muda de ideia. A escolha do time do coração. Eu nunca vi um adulto mudar o time que torce, mas a criança ela faz isso, ela é convencida por um tio que diz sei lá o quê, é convencida pelo resultado que está tendo esse ano, e aí ela vai e muda o time, porque ela não tem nada, nenhuma ideia tem raiz no coração de uma criança. Essa é a ideia, que ela não tem uma certeza naquilo que ela acredita a ponto de manter, de persistir. E o primeiro passo que Paulo coloca aqui, não sejamos mais como crianças, ele direciona isso não para qualquer ideia, mas para a ideia de doutrina, vento de doutrina. E aí, mais uma vez, essa palavra aparecendo, que eu falei para vocês que ia aparecer bastante. Paulo não está preocupado aqui com o que você pensa da vida, ou o que você pensa dos seus relacionamentos, ou qualquer coisa do tipo. O que ele está preocupado é o que você acredita, em quem você é, em quem Deus é, o que são essas respostas para você. E o que ele pede é que a igreja abandone todas essas falsas doutrinas. Então, o primeiro passo para a gente caminhar em direção à maturidade é que a gente abandone falsas doutrinas. Uma última coisa que eu queria trazer ainda nesse ponto é esse termo astúcia e esperteza, que o texto fala assim, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu enxergo aqui muita relação com a maneira que a serpente age em Gênesis. Vocês lembram que a serpente diz para Eva, ela pega e fala assim, Deus falou para vocês não comerem isso aqui, foi isso mesmo que ele disse? Será que ele não quis dizer outra coisa? Essa ideia de distorcer a verdade. E isso mostra pra gente que as falsas doutrinas, elas não estão só lá fora, em quem acredita em outras coisas.
as falsas doutrinas às vezes estão dentro da igreja, sendo falado por pessoas que acham que entendem o que estão falando, mas na verdade podem estar satisfazendo algum desejo próprio, distorcendo a verdade. Essa é a maneira que o diabo age em Gênesis e é a maneira que ele continua agindo ao longo de toda a história. E Paulo identifica isso, identifica esse problema e coloca esse conselho para a igreja. Tendo abandonado as falsas doutrinas, a gente está aí no primeiro passo para caminhar até a maturidade. Mas se a gente abandonou algo, alguma coisa precisa tomar o lugar disso. E é aí que Paulo continua com o nosso segundo ponto. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu queria ficar com esse seguindo a verdade. Vou continuar a minha história. Eu parei a minha história sendo um adolescente meio confuso ali, não sabia muito bem no que eu acreditava. Mas um aninho depois dessa história, quando eu estava um pouco antes de fazer 15 anos, eu cheguei exatamente nessa igreja, que não era nessa igreja prédio, mas era nessa igreja pessoas, que era num outro prédio. E eu lembro de ter chegado nessa igreja, uma coisa que me chamou muita atenção era, na pregação, foi a primeira vez que eu percebi, um compromisso muito diferente do que eu estava acostumado com a verdade bíblica. Eu lembro do Pedro pregando, e ele pregava de uma maneira que o texto ia ficando claro, dessa maneira que eu falei para vocês no início. O texto ia ficando claro, eu conseguia entender o texto. Não era mais eu vendo a Bíblia como um livro cheio de enigmas que alguém precisava decifrar para mim, para que eu aplicasse a partir de uma regra ou alguma coisa que fosse imposta na minha vida. Eu estava enxergando realmente o que Deus estava falando comigo através da palavra de Deus. E se a gente precisa abandonar as falsas doutrinas, o que tem que entrar no lugar disso no nosso coração é a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. Um dos termos aqui, eu destaquei aí seguindo a verdade, que é a tradução que a NVI toma, mas esse seguindo, se a gente pegar no original, literalmente quer dizer a palavra dizendo, falando, expressando a verdade. E, mais uma vez, eu acho muito, muito interessante como Deus ele tem o poder para tudo e ele poderia ter simplesmente realizado todo o plano da história do dia para a noite, ter redimido todos nós do dia para a noite, colocado o conhecimento nos nossos corações, sem um processo, mas ele decide colocar todo crente como participante. E essa palavra dizendo é exatamente isso. A gente consegue ler a palavra de Deus e a gente consegue expressar isso. E essa forma de expressão nos torna participantes da voz de Deus. Então, recapitulando aqui, passos para a maturidade, como podemos ser uma igreja mais madura. Primeiro passo, abandonar falsas doutrinas. Segundo passo, dizer a verdade. Porém, Paulo não acredita que somente dizer a verdade é suficiente. E ele continua nesse mesmo versículo, falando sobre o amor. Tanto no versículo 15 ele fala, dizendo a verdade em amor, quanto no versículo 16 ele fala, edifica-se a si mesmo em amor. E eu coloquei aqui como o terceiro passo para a maturidade, uma atitude de viver em amor. E agora eu quero terminar a minha história, porque eu era aquele adolescente perdido, não sabia exatamente no que acreditava, e com a verdade eu tive a sensação de botar os pés num chão firme, que era a palavra de Deus. Eu percebi algo que eu poderia consultar e saber que aquilo é a voz do próprio Deus. E aí eu decidi ficar na igreja por alguns anos. E ficando na igreja, eu vivi esse ambiente que é cheio de amor, cheio de falhas também, mas principalmente cheio de amor. E isso me emociona falar porque é parte da minha história, é como eu me converti e é como eu entendi que Jesus me salvou. E foi
nessa suavização, porque eu era uma pessoa com feridas dessas doutrinas que eu abandonei. Eu ainda tinha problemas, por exemplo, quando eu pecava, de achar que eu poderia estar perdendo a salvação e eu sentia culpa por isso. Mas aí tendo essa verdade entrando de que não há nada que eu faça para ganhar a salvação e não há nada que eu faça para perder a salvação, essa é uma verdade dura às vezes de entrar. E somente no contexto de amor que é possível, às vezes, alguém ouvir. E foi nesse contexto que eu acredito que eu fui ouvindo e ao longo dos anos fui amadurecendo. E hoje eu posso dizer que eu cheguei aqui sem fazer parte do corpo de Cristo. Mas esse processo de maturidade do corpo de Cristo foi o que me trouxe para dentro e fez o corpo crescer. Agora não em maturidade, mas em número comigo. E eu acredito que essa é a imagem perfeita daquilo que é o plano de Deus para a igreja. A igreja de Cristo, executando esses 3 passos do processo para a maturidade, para crescer e construir esse edifício em amor, crescendo em número e crescendo em maturidade. A questão aqui não é a Igreja Batista da Trindade. A minha história fez parte aqui nessa igreja. Mas a partir do momento que a gente está dentro de uma comunidade que prega a palavra de Deus, ela é uma comunidade que está dentro desse texto que a gente estudou. É uma comunidade que faz parte do plano, ativamente, do plano de Deus. Esses são os 3 pontos que eu trouxe, 3 atitudes que você pode ter individualmente para que nós, como igreja, cresçamos em maturidade e que você entenda que é essa maturidade que é um dos alvos que Jesus coloca para ser a essência da igreja. E eu queria então, para finalizar aqui, trazer algumas conclusões práticas a partir de algumas perguntas. E como eu disse, eu já tinha seguido a lógica de algo coletivo e algo individual, então eu vou falar primeiro do coletivo, como que esse texto impacta a igreja, seja a nossa igreja, seja a igreja de Cristo. E focando nesses 3 pontos das falsas doutrinas, da verdade e do amor, a gente pode observar por aí muitos e muitos pastores que acabam abrindo mão de alguns desses pontos. E eu acho que existe muita dificuldade na igreja porque essa questão da verdade e do amor é como se fosse uma tensão. Às vezes o pastor da igreja está muito obcecado com a verdade e não quer que tenha heresia, não quer que tenha falsas doutrinas. E ele esquece que a igreja é composta de pessoas e que Jesus amou as pessoas falando a verdade. Às vezes o pastor também, ele pode ir para o outro extremo, que é amar tanto as pessoas que ele não é capaz simplesmente de dizer uma verdade que vai machucar, mas que precisa ser dita. E ele acaba flutuando entre esses 2 pontos, mas o que Paulo quer é juntar essas 2 coisas, elas existem juntas, a verdade e o amor, e elas combatem as falsas doutrinas. Dessa forma que eu quero que esse texto impacte a nossa igreja, para que a nossa igreja cresça. Cada um aqui tem esse papel de combater as falsas doutrinas, de falar em verdade e falar em amor. Não foi só na pregação que a minha história foi impactada, foi na convivência no dia a dia com cada irmão que passou ali comigo. Eu senti essa verdade, senti esse amor e isso transformou a minha vida. Finalmente, então, eu queria chegar em como esse texto impacta agora a minha vida como pessoa e não só a igreja. E aqui eu tenho 2 casos. A maioria de vocês provavelmente se identifica já como crente, mas talvez tenha alguém aqui que ainda não se identifica como crente. E se você olha para esse texto e você acha que você não faz parte do corpo de Cristo ainda, o que eu tenho para dizer é, entregue a sua vida a Jesus. E se você ainda não está certo sobre isso, sobre quem é Jesus, continue vivendo nesse contexto, porque é nesse contexto de uma igreja que faz essas 3 coisas que você vai descobrir quem Jesus é. E você, de repente, vai se ver dentro desse corpo e podendo trabalhar também, fazer parte da história.
E agora, se você já faz parte do corpo de Cristo, se você já se identifica como um crente, tenha a consciência de que você é um trabalhador. Não são só os pastores que estão aqui na frente que estão trabalhando. Todos nós temos responsabilidade nessas coisas aqui. E construir esse ambiente de um lugar que combate as falsas doutrinas, que diz a verdade e que vive em amor. Esse é o texto que eu tinha hoje, estudo que eu tinha. Espero que tenha ficado claro. Eu vou orar para a gente encerrar. E aí eu passo a palavra para ele. Vou orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque estou tendo essa oportunidade de estar falando com os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor colocou cada um deles na minha vida e transformou a minha vida alguns anos atrás. E hoje eu posso estar falando e ensinando sobre a Tua Palavra a todos aqui. Peço que o Senhor nos ajude a nos tornar uma igreja madura, que amadureça nesse processo que o Senhor definiu nas Escrituras, combatendo as falsas doutrinas, dizendo a verdade e fazendo tudo isso em amor. Que o Senhor abençoe esse restinho do culto, abençoe o dia de hoje, o resto da semana de todos os irmãos, que eu peço em nome de Jesus. Amém.